vamos falar da Gênesis. Gênesis é uma corretora Prime Broker. O que quer dizer uma corretora Prime Broker? Ela é uma corretora que foca no institucional, tá? E que oferece pelo menos 3 serviços essenciais. Ela faz custódia de cripto, tá? Ela faz compra e venda over the counter, que é uma compra e venda que vai por fora do mercado. E ela faz empréstimos também over the counter. Então ela pode negociar empréstimos com outras empresas, tanto tomando quanto recebendo, né? Tanto tomando quanto fornecendo. Bom, pontos importantes, tá? Como que a Gênesis faz dinheiro? Essa é a primeira pergunta, tá? Para a gente saber se ela tá ou não tá quebrada. Como a Gênesis faz compra e venda de cripto por fora do mercado à vista, ela cobra taxas por esse serviço. Só que ela também assume um risco, tá? A negociação OTC, né, a negociação por fora do mercado à vista, digamos assim, ela é uma negociação onde você não está fazendo uma compra e venda com outra pessoa através de um livro de ordens. As empresas que negociam com a Grayscale, compra e venda, negociam direto com a Grayscale. Então a Grayscale, ela é a compradora de quem quer vender e ela é a vendedora de quem quer comprar. Ela tem que tentar balancear as operações dela para que ela não fique no prejuízo. Mas ela também não pode ficar muito tempo sem negociar, porque é a negociação que gera taxa. Isso é um problema clássico, tá, dessas operadoras de negociação OTC, onde elas têm meio que um balancete interno, onde elas têm um pequeno saldo residual, que pode ser um prejuízo ou pode ser um lucro, dependendo das operações que ela está facilitando ali no modo OTC. Isso é chamado de um odd lot, né, ou um lote ímpar, lote estranho. Outra fonte de receita que vem da Gênesis, e essa é mais forte, né, mas também é mais arriscada, é o braço de empréstimos. Então, por exemplo, a Gênesis ela pode emprestar dinheiro para outras empresas ou para fundos de venture capital, para que esses caras ganhem dinheiro, paguem juros para ela e ela pague juros para quem ela captou grana. Então, como é que funciona basicamente? Parece um pouco com BlockFi, Voyager e Celsius, que já não são nomes muito bons, né? No caso da BlockFi, Voyager e Celsius, é o seguinte: as sardinhas colocam dinheiro na Voyager, ou na BlockFi, ou na Celsius, e elas esperam uma rentabilidade fixa. O que BlockFi, Celsius e Voyager fazem com o dinheiro da sardinha? Eles investem no mercado. Então, eles podem participar do ICO de uma cripto, eles podem emprestar essa grana mais cara, eles podem botar essa grana na mão de outras operadoras de empréstimo. Então, fica um jogo de empresta aqui, empresta ali, onde esse intermediário, BlockFi, Voyager e Celsius, está querendo lucrar com o dinheiro que você colocou na mão dele para tirar uma grana para si mesmo e pagar os juros que ele te prometeu. A gente viu que isso não deu muito certo para essas empresas quando começou o bear market, né? Porque os investimentos que BlockFi, Voyager e Celsius fizeram quebraram elas. E elas não tinham nem dinheiro para pagar o lucro que elas prometeram para as sardinhas e nem para devolver, na verdade, o dinheiro das sardinhas. A Gênesis, ela funciona de forma parecida. Só que a Gênesis não capta dinheiro direto com o varejo, direto com a sardinha. A Gênesis ela fica por trás de outros produtos que captam dinheiro com o usuário final. Então, por exemplo, a Gemini, que é uma corretora, tem um serviço lá que paga uma renda fixa. Você coloca o seu dinheiro na Gemini Earn, a Gemini Earn passa o dinheiro para a Gênesis e a Gênesis investe esse dinheiro no mercado. E aí ela tenta conseguir lucro, tira a parte dela, paga a Gemini Earn, que tira o seu lucro, que paga você, o usuário final, né, no final das contas. O que acontece é que Cara, até queria fazer um Pode falar. parênteses ali, Casta, que eu acho que é legal de esclarecer, porque muita gente veio perguntar muito pra gente sobre a questão da Gemini. Então, primeira coisa, né, até eu vi um comentário aqui que eu achei engraçado, né, que o pessoal mandou aqui, né, que se a Genesis é aquela empresa dos irmãos do Facebook, dos irmãos Winklevoss. E, na verdade, não. Galera, e isso é importante, né, os nomes são parecidos, mas a Gemini, Gemini, que nos Estados Unidos seria Gemini, né, que seria Gêmeos, ela é uma exchange, é uma das exchanges mais reguladas da atualidade, inclusive uma das exchanges que a gente gosta, que a gente acha interessante, né, que está no grupo da Kraken, Coinbase e Gemini, ou Gemini, que no Brasil a galera chama de Gemini, mas o correto seria Gemini, e ela tem o programa de Earn, como o Castro comentou, que está com saques travados, porque ela era cliente da Genesis, que é essa empresa que a gente está comentando aqui agora. E aí um ponto importante, eu acho isso muito, muito relevante mesmo, é entender também
que exchanges ali, vamos dizer assim, mais sérias, mais bem reguladas, elas tendem a ter uma divisão mais clara dos fundos dos clientes. Percebam que a Gemini, ela está enfrentando problemas com o Gemini Earn por conta da trava da Gênesis, mas as pessoas que deixaram capital apenas na parte de corretora e custódia dela não estão sofrendo nenhum problema. Então é importante até a gente ter essa distinção, né? Que muita gente depois veio questionar a gente. A gente continua tranquilo com a Gemini. Por quê? Porque eles tiveram essa divisão. Isso é um claro sinal, por exemplo, que você está operando numa corretora, que tem um ambiente estruturado, mais bem regulado, etc. É algo mais seguro, mais sensato. Bom, show de bola. Exatamente, separar a Gemini corretora da Gemini Earn, programa de rendimentos, né? E é só esse que foi afetado por usar a Gênesis por baixo dos panos. Vamos dar uma olhada, pessoal, em como é que foi o ano de 2022 para a Gênesis, que foi um ano terrível para eles, tá? Primeiro que quando a gente pega os números da Gênesis em novembro de 2021, com os números de agora, vocês vão ver que a Gênesis encolheu demais, né? Os números todos caíram em termos de empréstimos abertos, criação de novos negócios, negociação à vista. Então, a Gênesis, ela encolheu e ela teve muito menos capacidade de fazer receita durante o ano de 22. E a gente junta isso a uma série de operações que a Gênesis fez que foram muito, muito, muito infelizes em 2022, tá? Primeiro que a Gênesis, vamos pegar aqui, em maio desse ano, tá? Logo antes do crash de Terra Luna, a Gênesis fez uma operação para a Terra Luna Foundation, onde a Terra Luna Foundation deu 1 bilhão de UST para a Gênesis e a Gênesis vendeu 1 bilhão de Bitcoin. Então, basicamente, a Gênesis vendeu 1 bilhão em Bitcoin por 1 bilhão da moeda estável da Terra Luna, que logo depois, na semana seguinte ou nos dias seguintes, veio a crashar. Né? Então, já foi o primeiro preju que eles tomaram, que é trocar Bitcoin por UST na casa de 1 bilhão. Logo depois, em julho, tá? A Three Arrows Capital, como consequência do crash de Terra Luna, que a Three Arrows Capital é um fundo de investimento, faliu. E a Gênesis tinha feito um empréstimo bilionário para a Three Arrows Capital, tomou um calote da Three Arrows Capital, né? Esse calote levou a um processo na justiça, que provavelmente não vai dar em nada, porque a Three Arrows Capital está falida, mas já foi um primeiro problema, porque esse rombo era muito grande, e a DCG, né, que é a empresa mãe da Gênesis, ela absorveu a dívida. Então já foi uma primeira parte de contágio, né? O rombo era muito grande para a Gênesis segurar sozinha, então a empresa mãe puxou o rombo para a própria folha e emprestou dinheiro para a própria filha, né? O que já começa a criar uns esquemas de interdependência, onde você começa a ter contágio entre as empresas do grupo. Bom, não para por aí, tá? Em agosto, o CEO da Gênesis sai do cargo, o que é sempre muito suspeito, né? Quando no meio de um bear market, pessoas chaves começam a deixar a empresa. No mês seguinte, o diretor de trade da Gênesis também pediu demissão. E em agosto a outubro, tá? Saiu um relatório da Arkham Intelligence, que fez investigações on-chain e descobriu que praticamente $1 bilhão em FTT tinham saído da Alameda e da FTX e tinham entrado na Gênesis. Então a Gênesis ainda estava segurando uma boa quantidade de FTTs quando teve o colapso da Alameda e FTX. Quando teve esse colapso, aí foi demais, cara. A Gênesis começou a falar no mercado, não, tá tudo bem, a gente tá de boa, daqui a pouco, não, olha só, a gente tem só um prejuízozinho, daqui a pouco, não, a gente tem só 100 milhões de preju, e aí, eventualmente, né, no dia 16 de novembro, a Gênesis paralisou as operações do braço de empréstimo, que é o braço mais comprometido, e aí a gente teve todas as consequências, né? Também travou o saque na Circle Yield, que é o programa de recompensa da Circle, e travou o saque na Gemini Earn, que é o programa de rendimentos da Gemini. E esse é o ponto que a gente chegou hoje, tá? A Gênesis procurando $1 bilhão para tapar o buraco, né, que não é mais 100 milhões, não é mais zero prejuízo, é 1 bilhão de prejuízo, pelo menos, e ela ainda não conseguiu. O nosso levantamento, pessoal, de possíveis buracos financeiros da Gênesis, né, a gente não sabe o quanto desses buracos foram ou não foram tapados, então é daí para menos, digamos assim, mas tem aí 500 milhões a 1 bilhão do calote da Three Arrows Capital, 1 bilhão em UST, que a gente não sabe se eles conseguiram liquidar antes do crash, 1 bilhão em FTT, que a gente não sabe se eles conseguiram liquidar, nem por que eles pegaram essa grana, se teve alguma contrapartida.
mais 180 milhões presos na FTX. Né? Isso bate um pouco com os últimos levantamentos do mercado, que estavam colocando ali o rombo da Gênesis na casa de 2,8 bi.